Vamos lá, pessoal, Henry Suzuki aqui novamente, né? Tava terminando de fazer ali a gravação dos vídeos sobre busca, né? A parte de busca, né? Usando os comandos mais avançados. E aí, né, terminei tudo, aí eu falei, pum, esqueci de falar dos filtros, né? A gente chegou até a usar os filtros ali, né, de titulares, país de depósito, país de prioridade, mas tem um filtro que é fantástico, né? Quando eu digo filtro assim, né? Quando a gente chega a um número muito grande de resultados, a gente dá uma refinada, né, para poder, sabe, comer o mingau pela beirada. Então normalmente a gente dá uma recortada no nosso universo amostral, né? E um dos filtros assim muito bacanas que tem nesse nosso mundo, né, de propriedade intelectual, é a gente fazer a separação daquilo, por exemplo, né? Uma família de patentes que tenha pelo menos um PCT, por exemplo, né? Não é que todo mundo que tem patente, vai depositar fora, vai fazer PCT, mas normalmente quem faz o PCT gastou uma graninha a mais, né? Sabe? Já tomou um cuidado que normalmente não é tão comum assim. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, é esse aqui, ó, esse comandinho aqui, esse NPM maior que 1, né, que, por exemplo, funciona no Orbit, tá? Que história é essa de NPM maior que 1, né? Por exemplo, o depositante depositou uma patente, depositante depositou é bom, né? Uma patente num país e fez um PCT, por exemplo, né? Então tem tanto a publicação no pedido original quanto a publicação no PCT depois, né? Ou então entrou em fase nacional em outro país, ou então fez uma continuation part ali da sua patente. É muito comum acontecer isso, né? Nos Estados Unidos, o pessoal vai fazendo, né, a continuação da patente. Então, não que patente que tenha mais de um membro na família necessariamente é interessante, e nem que família de patentes que só tenha um membro não seja interessante. Mas não deixa de ser um filtro bacana para a gente usar. Aqui, né, no nosso exemplo que a gente tem nos nossos slides, eu estava dando uma olhada, apareceu até aquela sequência que a gente fez lá, lembra do Google Glass? Né? E aí a gente poderia pegar aquela sequência e filtrar com o passo número 9, né, que é aquele que combina todos os outros, né? O de 1 a 8 tá ali, aí vira um passo 9, e o passo 9 eu poderia refinar, por exemplo, né? Aqui nesse exemplo, eu vou pegar uma área que eu já andei fazendo umas buscas, assim, é gritante a diferença que tem, né, quando você faz uma análise de um grande número, né, de patentes, independentemente do tamanho das famílias, e quando você dá aquela restringida, assim, no tipo, não, tem que ter investido um pouquinho mais a patente, né, que é a tal da classe de fitoterápicos, por exemplo, né, A61K36. Deixa eu entrar aqui no Orbit e vou fazer essa busca com vocês, tá? Beleza, então eu entro aqui no Orbit e vou fazer uma busca rápida aqui na classe, né, IPC ali, A61K36, tá? Um comentário, tá, pessoal? Quando você digita uma classezinha aqui no Orbit, dá Enter, né, ele já interpreta automaticamente nos resultados e a gente vai ver ali, ó, né, aparece ali já A61K-036, tá? Toma cuidado, tá, pessoal, que isso é um erro muito comum que a gente comete quando vai usar uma ferramenta como Orbit, né, ou novos usuários do sistema, é que acaba digitando assim, né, tipo A61K36 só, tá? E aí vai dar 0, né, porque a anotação correta do sistema é a 61K hífen, né, 036. Então é sempre assim, né, 4 dígitos, hífen, 3 dígitos, tá? Ali quando vai para a parte final, né, que, por exemplo, nas classificações mais específicas, né, aí você pode ter variações, né, mas essa parte inicial, né, que são os primeiros dígitos, né, 4 dígitos, ou os primeiros 7 dígitos, é sempre assim a anotação, tá? Então toma cuidado com isso daqui também. Mas, desculpa, né, tô saindo um pouco do assunto, que eu queria mostrar para vocês aqui é algo como, né, vamos dar uma analisada nos resultados desse universo primeiro e depois vamos ver como ficaria filtrando, por exemplo, se a gente falasse, eu quero famílias de patentes que tenham pelo menos um ou mais pedidos. Aliás, família de patentes tem um ou mais pedidos, né, já antecipando aqui, seria assim, ó, A01K36 and, por exemplo, NPN maior do que 1. Então, esse é o tal do filtro que eu falei, né? Beleza. Ó, com mais de uma família de patentes, ó, já daria ali, ó, de cair de 33 mil para menos de 10%, né? Aliás, de 300 mil cai para 24 mil. E se quisesse, pelo menos, com mais de 3 membros na família, né? 4 ou mais, por exemplo, né? Então, ali, ó, já cai ainda mais.
né? Então, esse é um jeito, muitas vezes, quando você tem de olhar para o universo de patentes, para ver, né? Muitas vezes, né, quando você tem pedido de patentes, tem muito patente só da China, só do Japão, né? E quando você faz esse filtrinho aqui, né, NPI maior que 1, a gente vai ver que ele dá uma selecionada boa. Eu vou usar aqui, pessoal, um sistema que permite fazer até o filtro posteriormente, tá? Lá direto no modo de análise. Tá? Talvez nem todos vocês tenham acesso a essa ferramenta, tá? Mas aí fica a dica, né? Você pode filtrar ou aqui no Search History, né? Ou pode, dependendo do nível de acesso que você tem. Por exemplo, o pessoal do Profinit com certeza tem, né? Acesso ao filtro direto nos resultados. Mas aqui eu queria mais mostrar para vocês esse efeito, né? Que tem de, poxa, né? Eu posso dar uma restringida, aliás, de outro jeito também, né? Queria saber, por exemplo, quem é que tem na classe, por exemplo, né, desses produtos aí fitoterápicos, por exemplo, patentes no Brasil, né, BR/PN. Eu acho que esse BR/PN eu até fiz lá no caso do Google Glass ou de alguma outra busca que a gente fez anteriormente, né? Então, poderia fazer análise também especificamente nesse segmento. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro eu vou entrar direto, ó, nesses 300 mil resultados aqui, e a gente vai fazer a análise. Ah, tá um outro comentário, tá, pessoal? Dependendo do nível de análise que vocês têm, ele não analisa até 300 mil resultados. E às vezes você tem que fazer esses filtros também para diminuir o tamanho, né, do universo amostral para ficar analisável dentro do nível de acesso que vocês têm, tá? O nível que eu estou usando agora, ele permite até 2 milhões de famílias de patentes, né? Que é o nível chamado lá, como que é? Nível Premium, né? Mas beleza. Aqui o objetivo é falar com vocês sobre o efeito dos filtros, né? Beleza, pessoal. Então aqui eu tenho aqui os meus resultados, né? E aí vocês vão ver, né, que, olha só, né? Beijing, Inchantang, Medical Institute, Amor e Pacífico, Shiseido, né? Dá para perceber, né, quais são os principais titulares aqui. Aqui eu não fiz filtro nenhum, tá, pessoal? Peguei aqueles 300 mil e vou fazer a visualização deles de uma vez só, né? Cliquei ali no quadradinho ali para ver mais, tá vendo, ó? Beleza, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usando aqui a ferramenta, né, de filtro direto aqui na análise, né, no nível Premium que eu estou usando agora, eu vou fazer aqui o filtro, ó. Aquele mesmo filtro que eu fiz lá, lembra? NPI maior que 1? Vem aqui em Filter, só que aqui eu já vou fazer direto no modo de análise, ó. E aí, presta atenção, né? Coreia, Beijing, Beijing, Shenzhou, Qingdao. E quando eu faço aqui, ó, NPN maior do que 1, olha que interessante, né? Então eu estou filtrando. Agora eu não quero ver só quem tem mais patentes. Tem que ter pelo menos 2 ou mais publicações na família. E aqui, né? Que interessante, né? Amor e Pacífico que aparecia ali, ainda continua aparecendo, né? Uma empresa coreana. Agora, grande parte daqueles institutos chineses que a gente via ali, né? Estão fora. Tem até muitas organizações coreanas aqui que a gente pode ver, né? Mas tem uma diferença muito grande. Aliás, ó, deixa aqui, ó, com filtro, tá vendo? E agora eu vou tirar o filtro aqui, ó. Tipo clear. E aqui sem filtro. Tá vendo, ó? É uma coisa bem interessante, né, a gente fazer esse tipo de análise, porque a gente consegue visualizar muitas vezes quem são os players, né, que são jogadores que estão depositando patentes globalmente e tal, ou em mais de um país. Aliás, falando em mais, né, no mesmo jeito que eu fiz a NPN Mark 1, poderia fazer o filtro aqui, né, por exemplo, né, NPN maior do que 2 aqui também, como a gente fez ali também na nossa busca inicial, né? Você percebe que até não muda tanto, né, o quadro assim de principais depositantes ali, então normalmente quem deposita mais de um, deposita mais do que 2 também, né, e assim por diante. E aí outros filtros que a gente pode fazer, por exemplo, né, eu quero saber quem é que tem publicações de patentes, por exemplo, no Brasil, né, e eu posso fazer isso aqui diretamente, né? Então aí, no caso, né, de depositantes nessa parte de fitoterápicos, tal coisa que tem publicações no Brasil, aí já muda. Você vê, né, que tem a Nestlé, Nestec, Johnson Johnson, né, algumas coisas aqui, ó, Universidade Federal do Paraná, tal. Te começa a ver, aliás, começa a ver um monte de universidades brasileiras, né? Aliás, outra coisa que a gente pode fazer, eu quero saber quem tem publicação no Brasil e tenha mais de um pedido de patente. Então, a mesma coisa, eu posso ir lá no filter, né, e colocar assim, tem publicação no Brasil e
NPN maior do que 1. Tá? Então esse é o tipo de coisa que é muito comum a gente fazer quando a gente está fazendo análise, tá? E aí vocês vão ver, né, que tirando aqui a Unicamp, que ainda continua figurando aqui, né, entre os depositantes, grande parte das outras universidades aqui do Brasil acabam sumindo, né, porque muitas delas só têm pedidos aqui no Brasil mesmo. Tem certeza que só tem patentes no Brasil, aquelas universidades, tal, coisa do gênero, né? Bom, só para mostrar uma outra forma que eu tenho de visualização, eu poderia vir aqui, né, assign by country, por exemplo, né, e aí os principais depositantes, em que países que eles têm, né? Então, primeiro, né, sem filtro, grande parte daquelas organizações, né, chinesas só tem na China, algumas das coreanas até aparecem, né, com, aliás, japonesas e coreanas até aparecem aqui em vários países, né? Aí eu posso aplicar um filtro aqui, né? Por exemplo, deixa eu aplicar aquele filtro que a gente falou. Eu quero saber, por exemplo, quem é que tem NPN maior do que 1, né? Legal. Aliás, aqui fica até mais fácil a gente ver o efeito desse filtro, né? Porque eu estou vendo os países que realmente têm depósitos, né? E você vê, caramba, né? Esses caras que depositam patentes em mais de um país não depositam só em mais de um, não. Depositam em, sei lá, 5, 6, 7, 8 países, muitas vezes, né? Vocês percebem, né? Que a gente tem aqui. E aí eu vou usar essa mesma busca que a gente tem aqui, né? E aí eu vou fazer aquele filtro que a gente já fez originalmente, lembra? Aquela história de BR/PN. Quem é que tem nessa classe fitoterápicos patentes aqui no Brasil? A gente vai ver que aparecem várias universidades, mas grande parte das universidades que a gente vai verificar aqui, né, elas muitas vezes têm pedidos só, né, publicações só no Brasil, por exemplo. Né, como a gente vai ver aqui, né, então aqui, ó, Universidade Federal do Paraná tem várias patentes, né, praticamente nada fora. Federal de Pernambuco, né, tem praticamente nada fora também. Né, a Unicamp até tem alguma coisa em PCTs aqui, vocês estão vendo, né, PCT, pedido europeu, americano também. Né? E aqui a gente vai vendo, né, por exemplo, Federal do Maranhão, praticamente só Brasil, e assim por diante, né? A USP até tem alguma coisinha fora, né? Grande parte só no Brasil também. E a gente pode dar uma filtrada nisso, né? Mais uma vez, clicando aqui em Filter, BR/PN, and NPN maior do que 1, por exemplo. Tá? Então esse é um jeito que a gente tem interessante, né? De dar uma estudada naquelas empresas que, por exemplo, depositaram patentes, né, em mais de um país, coisa do gênero. Aliás, uma coisa que a gente percebe, né, que aqui, figurando o NPI maior que 1, né, a Unicamp continua figurando aqui entre os top, porque tem bastante pedidos PCT, né, mas, se a gente for ver, né, praticamente são PCTs que acabaram não entrando em fase nacional, em grande parte, né, ou provavelmente ainda estão em fase de entrada. E, aliás, esse é o tipo de coisa que a gente pode também fazer análise, né? Verificar as patentes da Unicamp e verificar quando que elas foram depositadas, né? Então, eu posso pegar um gráfico como esse aqui, né? E mudar os dados aqui, por exemplo, né? No lugar onde está Publication Country, eu quero que seja Publication Year, por exemplo, né? Data de prioridade mais antiga, First Priority Year, por exemplo. Né? Então, ok. Aqui, quando eu mudo de gráfico, né, ele vai tirar o filtro e eu vou executar o filtro de novo, né? Aqui aparece, né, aquelas organizações lá, muitas da China, que tem 700 patentes todas no ano só, né? Nada, tudo no ano só. Legal, e aí eu posso fazer aquele filtro de novo, né? Que eu já vou fazer o filtro de novo, né? Que tem pedido brasileiro, por exemplo, né? Vamos lá. BR/PN and NPN maior do que 1, para ver, por exemplo, quando, né, são aquelas patentes da Unicamp que tiveram os PCTs, por exemplo, né? Cadê a Unicamp? Ó, tá aparecendo aqui. Então, como são PCTs de 2013, 2012, estão vendo aqui, ó, da Unicamp, ó? Então, já teria que ter entrado em fase nacional dos países, né? Então, provavelmente, uma boa parte desses PCTs acabou ficando só no PCT mesmo. Talvez não tenha nem entrado em fase nacional. Beleza? Então, esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer, né? Tanto combinando análise gráfica, né, com filtros, ou então, quando a gente não tem o filtro diretamente, que nem todos têm esse filtro aqui, né, esse recurso filter aqui. Aí você pode filtrar
por exemplo, né, diretamente aqui, né, no Search History. Você pode colocar NPN, né, NPN maior do que 1, por exemplo, tá? Então, basicamente o que a gente fez nessa última análise que a gente estava olhando ali, né, por exemplo, coisa da Unicamp, a gente pode lá em Show Results, fazer uma análise, né, tanto gráfica ali na frente, e acabar dando o mesmo gráfico, que a gente, basicamente, fazer o filtro lá, fazer o filtro cá, vai dar na mesma, né? Mas a gente, outra coisa que pode fazer, dependendo, se a gente tiver com muita pressa também, né, selecionar rapidamente aqui e ver, por exemplo, os top assignees diretamente na ferramenta de análise estatística rápida que a gente tem, né? Que aqui a gente vai aparecer alguns deles, né? Como, por exemplo, aparece aqui a Unicamp ainda. Tá vendo? Beleza, né? Então, bom, é isso, pessoal. Dá pra gente ter uma ideia, né, de como a gente aplica filtros, né? Seja no Search History, seja lá no módulo de análise para quem tem essas ferramentas, tá bom? Próximos blocos a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte de análise. Eu não vou entrar muito em detalhe em análise, né, mas a gente vai falar resumidamente assim como a gente pode brincar um pouco, né, com os nossos resultados. A gente já fez até um pouco disso, né? Quem são os principais depositantes, quando foi que eles depositaram, em que países, se essas patentes provavelmente eles estão em vigência ou não, e assim por diante. Tá bom, pessoal? A gente se encontra em alguns próximos vídeos. Por hoje é isso daí. Até mais!